Vamos fazer um treino de bíceps para iniciante, eu e o Fernando Maradona, então já clica no gostei, se inscreve no canal. Não gostei? Não gostei? Não, só tem gostei, não tem não gostei, é só gostei. Tá certo. Primeiro exercício, pessoal, nós vamos fazer aqui 3 séries de 10 movimentos com a rosca direta no cabo. Por quê? Quando a gente vai fazer com a barra, não tem nenhum problema, é um ótimo exercício, mas você tem um efeito de estabilização da coluna um pouco mais complexo. Como no começo do treino você vai estar um pouco mais forte, certo? Você pode colocar às vezes uma carga maior do que você consegue controlar, e aí você começa a bambear, fica um pouco mais difícil. Então a gente usa o cabo que dá tensão igualitária em todo o arco do movimento e com uma segurança maior. Então vamos lá. Aqui, se você estiver bambeando demais, você pode fazer uma base parecida igual os lutadores fazem. Então, em vez de ficar com os pés paralelos, você pode colocar o seu pé um pouquinho para frente, o outro um pouquinho para trás e separar ele um pouco. Então fica tipo uma base de lutador. Você vai estufar o seu peito, certo? Ou seja, como é que eu estufo o peito? Eu tento fazer os meus ombros se encontrarem. E aí eu executo o movimento e olha só como tá isoladíssimo esse movimento. Só o cotovelo vai se mexer. Claro que quando você tiver com um pouquinho de carga, talvez quando você for subir, o seu ombro vai um pouquinho para frente, mas é um pouquinho e não muito. 3 de 10 movimentos. Alguma correção, Mará? E para o seu ombro não ir para frente, joga o seu peito para cima, tentando estender a coluna e fixe, ancore a sua escápula, trazendo ela para trás e deprimindo. E aí você joga o cotovelo um pouquinho para frente para que quando você faz a contração do bíceps, o bíceps não jogar o seu ombro para frente, porque você está relaxado, aí os estabilizadores dessa articulação. Então, contrai o glúteo, estende a coluna, fixa a escápula, para que você possa fazer o movimento mais isolado, como o Twin comentou. Então, o exercício de máquina, na verdade, não é uma máquina, é uma polia, ela tem as suas vantagens, porque você pode fazer com várias pegadas, você pode trabalhar com a base e ela mais é harmônica nas amplitudes de movimento. 4 séries de 10, né? 3 séries de 10, já tá querendo colocar um na conta do aluno iniciante. A gente sempre superestima a galera e não superestima. Mas começa com 3 e aí você vai evoluindo e você vai chegar lá. E exercícios isoladores e compostos, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, lembra de procurar Leandro Twin Mais Tema, que tem um vídeo só sobre isso. Nosso segundo exercício, o Mará vai dar pra gente. Vamos lá. Bom, galera, nós vamos fazer aqui um exercício um pouquinho mais complexo, tem uma capacidade coordenativa um pouquinho maior, mas ele trabalha diferente da rosca direto com cabo, quando a polia é baixa. A gente vai trabalhar o exercício aqui com a polia um pouco mais alta, para trabalhar mais a porção encurtada do bíceps. Aonde você contrai é onde tem maior torque biomecânico. Eu gosto muito de fazer com o cabo, que ele vai dar mais mobilidade e liberdade para me fazer alguns gestos, que é a pronossupinação, englobando algumas funções que o bíceps promove. Que o bíceps ele faz a flexão do cotovelo, a flexão do ombro e a pronossupinação. E quando a gente engloba várias funções, a gente gera um maior estímulo nessa musculatura. E quando você for fazer, você vai sentir toda a diferença, mesmo que a carga seja bem leve. Então, você vai colocar aqui a polia mais ou menos na altura do ombro. Perfeito? A altura do ombro está aqui, então você vai botar um pouquinho abaixo. E aí, vai jogar o seu tronco para trás. Então, joga a bunda um pouquinho e inclina o tronco para frente. Deprime a escápula, mas antes de deprimir a escápula e fixar a escápula, estenda a coluna, deprime a escápula e traz a corda em direção ao seu rosto. E aí você vai fazer a pronossupinação, ó. Você vai puxar com o dedinho, esticando a corda e volta. Tomar cuidado para não ir perdendo o movimento. Sempre manter o braço 90 graus, ó. Então, junta a bola, afasta as bolas. Mãos juntas, mãos afastadas. O nosso terceiro exercício, que a gente também vai fazer aqui 3 de 10 movimentos com 1 minutinho de intervalo. Mará, a gente fez uma pegada supinada,
uma pegada, vamos colocar, posso chamar de mista? Mista, trazendo neutra para supinada, e agora a gente pode fazer uma que a gente não fez. Ela é neutra. E o que eu vou trabalhar nessa pegada neutra, Mara, de diferente? Bom, na pegada neutra, quando você está na pegada supinada, a predominância é o bíceps. Tem um acionamento braquial, mas predominante o bíceps. Quando eu faço o incremento da pronossupinação, essa alternância de neutra para supinada, quando você faz a flexão, eu vou estar dando um estímulo. Tem hora que é o braquial, tem hora que é um estímulo no bíceps. E aí, quando você faz a pegada neutra, há uma tendência de você ter um estímulo mais equivalente e proporcional entre o braquial e o bíceps. E se você quer trabalhar só o braquial, fazer a totalmente pronada, que não é o nosso caso, que a gente vai trabalhar o antebraço e o braquial. A gente quer trabalhar bíceps, então trabalhar a pegada neutra, que é o exercício de rosca martelo, que é um estímulo diferente dos outros dois exercícios que a gente fez anteriormente. O rosca martelo, a gente pode fazer de pé, a gente pode fazer sentado. Vamos fazer um aqui de pé, né, Mará? E é basicamente, pessoal, é igual você fazer uma rosca direta, só que você vai passar com o halter paralelo ao seu corpo, parecendo que você está batendo realmente um martelo. Exatamente o que o Maradona explicou nos outros ali, questão de postura. Então encaixa a postura e mexe só o cotovelo, tá? Tenta não ficar bambeando muito. Ah, Leandro, mas eu vi um fisiculturista bambeando muito. Sim, é verdade, porque o peso é muito excessivo, mas é uma coisa mais específica. Às vezes ele está fazendo isso para gravar um vídeo. Ou até usando como método para que ele possa aumentar o volume de treino. Ele faz certinho, aí que cansou, ele rouba, chamando os coadjuvantes, né, outros músculos para fazer mais, participar da jogada, e ele consegue, às vezes, suportar mais tempo de contração. É uma estratégia. Mas quanto mais compensação, menos estímulo-alvo. Então, você que está começando, você tem que trabalhar com consciência e excelência na técnica. Não veja algo que é avançado querendo trazer para o seu momento agora. Tudo tem seu tempo e tudo tem uma fase de evolução. Eu recebo muito essa dúvida lá no Instagram, abro caixinha de perguntas todo dia, @LeandroTwin. Então assim, tenta copiar do fisiculturista o espírito e não necessariamente a técnica dele, porque a técnica dele tem ali embarcado às vezes décadas de treino, coisa que você ainda não tem, mas você vai chegar lá. Então aqui ó, você simplesmente vai subir, certo? Até a altura ali, mais ou menos, do ombro, ok? E é simplesmente esse o movimento. E para você manter também uma dificuldade, uma contração constante, deixe o cotovelo um pouquinho à frente da sua costela, para que a tensão seja constante, não haja um ponto de conforto, que a gente chama de ponto cego, para que você possa ter os melhores estímulos e ter aí a sua evolução nessa fase adequada. Obviamente a carga que você vai pegar fazendo essa técnica é um pouco menor, mas a gente já falou sobre isso. Não é o quanto de peso você carrega, é o quanto de peso você leva para aquela musculatura que está sendo trabalhado, tá? Expliquei sobre isso também no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. E aí, Mara, eu vou deixar a indicação aqui de um vídeo. Quanto tempo eu, que sou iniciante, demoro para ver resultados na musculação? A gente ouve isso direto. Então aqui você vai ter uma boa ideia do quanto você se esforçar, a resposta que você vai ter num determinado tempo. Dá uma conferida. E você não pode ficar sem saber isso. Isso aí é dica de ouro do Twin.